Porque países têm pressionado o Brasil para tentar transferir a COP de Belém do Pará, minha terra, para uma outra cidade. Por quê? Por que eles estão querendo isso? Porque o preço da hospedagem, gente, está absurdo, está abusivo. O presidente, inclusive, da conferência, o André Corrêa do Lago, afirmou que o governo tenta convencer os hotéis a diminuírem esses valores. Isso urgente tem que acontecer, né? Por isso a gente convidou para esse assunto a nossa comentarista de sustentabilidade, a Patrícia Costa. Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada pela participação em tempo real. O que me admira, Patrícia, é que não é de hoje essa reclamação. Já vem de quase um ano e nada foi feito. O Procon não pode agir? Qual a sua análise, por favor? Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde à nossa audiência. Olha, a Secretaria do Consumidor tentou agir, pediu explicações para os hotéis, para o sistema hoteleiro de Belém, também da região, mas não conseguiu informações, até porque o Brasil, o governo brasileiro, pela nossa legislação, não pode controlar esses preços, apesar de abusivos. Agora, o presidente da COP disse que recebeu uma carta de 25 países e também foi chamado para uma reunião de emergência com a ONU, que definiu até dia 11 de agosto para que o país mostre que tem infraestrutura para receber o evento e também combata esses preços abusivos. É a primeira vez na história de uma conferência climática que há 3 meses do evento, as delegações ainda não têm hospedagem garantida, não sabem se vão poder vir e se vão ter que reduzir as delegações. O presidente da COP garantiu que a COP sim será realizada em Belém, mas também criticou os preços abusivos. Dá uma olhada na sonora dele. No caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Então, há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos que estão sendo cobrados. E é um esforço muito grande do governo de conseguir convencer os hotéis para baixar o preço, porque a legislação brasileira não pode impor isso aos hotéis. Os esforços continuam, mas eu acredito, talvez, que os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando. A escolha de Belém veio com apenas 10 mil leitos para um evento que pode receber até 45 mil pessoas. As delegações de países mais pobres, como a africana, por exemplo, disse que não tem condições de vir, apesar do subsídio aí da ONU, que dá cerca de $140 para os representantes virem, né, discutir de várias maneiras. Então tem jovens, a delegação é grande, chegam muitos participantes e reduzir acaba também esvaziando aí essa questão. Olha, a nossa produção fez um balanço aí, uma apuração sobre os preços cobrados. As diárias chegam a $600. Dá só uma olhada. No mesmo período deste ano, de 10 de outubro a 21 de outubro, a diária por esse período ficaria aí em torno de R$13 mil. E olha só a data da conferência, quase R$140 mil, ou seja, 10 vezes a mais do que se cobraria no mês anterior. É claro que, diante da oferta e da demanda, é normal que os preços subam um pouco, né? Mas diante das outras conferências que já foram realizadas em outros países, esses preços chegaram a subir 2 a 3 vezes, mas não 10 vezes, $600, gente. Isso significa o preço aí de uma diária de um hotel 5 estrelas em Paris, por exemplo. Então, o governo tem articulado outras ações aí para conseguir receber essas pessoas. Os chefes de Estado, por exemplo, que normalmente participam no mesmo período, que é de 10 a 21 de novembro, para ocupar antes os hotéis, eles vão antecipar a reunião com os chefes de Estado, né, para diminuir aí a demanda e dividir o evento como se fossem 2 momentos, o que também não é o ideal. E o Brasil chegou a enviar uma carta para que as delegações diminuam o número de pessoas enviadas. Então, a discussão que deveria ser aí em torno da transição energética, da bioeconomia, de todos os investimentos que a floresta amazônica poderia receber, foi esvaziada aí por essa falta de infraestrutura. Não foi falta de tempo, não foi falta de dinheiro, né, Márcia? É com você, Márcia e Bruno. Muito obrigado pelas informações. Importante levantamento quando a equipe da Jovem Pan, a equipe que está acompanhando justamente esta ação, este evento faz esse levantamento sobre as diárias, chegando a R$139
R$1.000, muito dinheiro. Vamos ouvir então dos nossos comentaristas, começando pela análise da Mônica Rosenberg. Quero ouvir o seguinte, Mônica, a gente vê que essa discussão já é antiga, esse anúncio foi feito com muita antecedência, mas somente agora esse repasse de informações para o governo federal está acontecendo, de que não tem estrutura e do pouco que já tem está sendo cobrado um valor abusivo. Onde está o erro quando indicaram realizar o evento neste local que não tinha estrutura ou não fiscalizar para evitar esse valor exorbitante, Mônica? Não existe nenhuma dúvida. O erro está em escolher para um evento que vai receber 45 mil pessoas, uma cidade que tem 10 mil leitos. Não tem como isso funcionar. A Patrícia trouxe os números aqui. Não adianta depois dizer que o preço está abusivo. Um copo de água no deserto vai custar muito mais caro do que um copo d'água do lado de uma lagoa. E não adianta brigar com os donos dos hotéis e dizer que é extorsão. Não adianta fazer pressão. A economia é muito clara. Faltou, na hora de escolher o local, critério. Eu entendo a importância de Belém, eu entendo a localização, tudo isso é muito importante, mas o mínimo que se espera de uma cidade que vai receber um evento desse tamanho é que haja leitos. A Patrícia fez a comparação dos valores e realmente é assustador que seja o preço de um quarto em Paris, mas se esse evento fosse em Paris, onde tem quartos sobrando, teria quartos com preços acessíveis para os jovens que vêm com um orçamento muito reduzido. Foi um erro de critério e muito difícil resolver isso agora.